E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta ao Cortex, o canal de física mais democrático do planeta. E mesmo nesses tempos de atribulação, de momentos difíceis que está passando nosso país, que está passando o mundo, a gente tem que dar um jeito de contornar, né? A gente tem que continuar a vida que segue. E nós aqui da área digital, online, que podemos de certa forma produzir alguma coisa daqui de casa, vamos ter que continuar trabalhando, mantendo o isolamento, mantendo o confinamento, pelo menos até a segunda ordem, até que os cientistas e a saúde digam que tem que ser feito. Mas a gente vai continuar produzindo coisas para vocês, continue focado, continuem firmes, porque daqui a pouco tudo isso passa, gente. Pode ficar tranquilo que vai passar, Deus é Pai. E quando passar você vai ter que estar apto e ter que estar estudando, pronto para os concursos, Enem, vestibulares que estão vindo pela frente aí, tá? Então não pode perder o foco, continuem firmes. E hoje, para a gente continuar exatamente nessa ideia de foco, a gente volta a abordar mais uma área muito importante para diversos concursos, que é a parte de ótica, que é a parte mais inicial da reflexão, que é um dos fenômenos importantes da ótica, tá? Então a reflexão basicamente ela é base para dois dispositivos importantes, o espelho plano e o espelho esférico. Então hoje a gente vai tratar especificamente de espelhos planos. E rapidinho aí, se você quer dar uma força para que esse material continue sendo produzido, para que mais coisas desse tipo cheguem até você, para que você continue tendo aulas grátis, dá uma força aí e mostra pra gente que a gente está na linha certa, produzindo coisas que você quer, e mostra também para o YouTube que vocês têm interesse nesse material. O YouTube precisa saber, a gente precisa saber que esse material interessa a você. Então, como é que você faz isso? Você pode simplesmente se inscrever no canal, curte, comenta e não esquece de compartilhar com aquelas pessoas que têm interesse nisso também. Com isso aí, tanto a gente como o YouTube vai perceber que vocês querem que continue sendo feito, essas aulas gratuitas, esse material sendo produzido, e é assim que funciona. O mecanismo basicamente é esse. A procura e a satisfação está acontecendo, então a gente vai produzir mais, beleza? Vamos trabalhar então? Simbora? Muito bem. Então, vamos falar um pouco de espelhos planos. Para falar um pouco de espelhos planos, é importante que a gente entenda primeiro o que é uma reflexão. O que é uma reflexão, tá? Ocorre quando raios luminosos atingem uma superfície e retornam ao meio de origem. Esse é o conceito mais básico de reflexão, tá? É exatamente isso que acontece no fenômeno de reflexão. Então nós temos aqui, veja que os raios chegam paralelo de forma numa superfície aqui e se refletem de forma paralela. Esse tipo de reflexão é a reflexão que a gente chama de regular, tá? Ela acontece apenas em superfícies muito polidas, como por exemplo as de um espelho plano, tá? Então os raios chegam paralelos e eles refletem de forma paralela. Esse paralelismo na reflexão dos raios é que permite que a gente veja a imagem com tantas características que ela tem, tá? Bom, mas ela não é a única forma de reflexão que existe. Nós temos a irregular e difusa, tá? Veja que aqui os raios chegam todos paralelos na superfície, mas devido às irregularidades da superfície, cada raio refletido assume uma direção diferente. Pode observar, tá? Isso se chama reflexão irregular ou chamada também de difusa, certo? No nosso espelho plano, tá? A gente vai trabalhar com uma delas. Espelho plano, dispositivo óptico capaz de produzir reflexões regulares sobre os raios que nela incidem. Então, a gente vai trabalhar com a reflexão regular, perfeito? E uma coisa também muito importante para você que está por aí, pensa em prestar Enem, isso tudo vai passar e você vai fazer seu Enem, você vai conseguir sua profissão. Nós abrimos essa semana as vagas para o Salto Quântico 1. É um isolado de física baseado na estratégia do salto quântico, que é uma estratégia direcionada para você só estudar aquilo que mais caiu nos 20 anos de Enem. E nós fizemos essa triagem, essa coleta de dados para direcionar o curso só para isso. Muitas coisas, saiba,
nunca apareceram no Enem e outras apareceram demais. Para você ter ideia, 75% das questões que já apareceram no Enem estão em apenas 18% do conteúdo. E o Salto Quântico é um curso isolado de física com foco em Enem. Esse agora é de mecânica, tá? E as vagas estão abertas, eu vou deixar o link aí embaixo para você dar um pulinho lá e dar uma verificada, o quanto pode te interessar isso aí, porque você pode ganhar muito tempo deixando de estudar o que não te interessa e ganhar muita eficiência estudando bastante o que já caiu muito, beleza? Muito bem, continuando aqui. Formação da imagem. Para a gente entender as características das imagens que vão ser formadas no espelho plano, é importante a gente entender como é que se dá a formação da imagem, certo? Então vejam só, a imagem se forma no cruzamento dos raios refletidos ou no prolongamento desses raios refletidos. No caso do espelho plano, no prolongamento, tá? Então, a gente não vai ter raios refletidos formando a imagem, a gente vai ter raios prolongados. Entendi não? Como é que é isso? Vamos entender isso direitinho, tá? Preste atenção aqui. Nós temos aqui um objeto, certo? Dele está partindo os raios luminosos. Esse objeto pode ter luz própria, uma vela, por exemplo, ou simplesmente ele está refletindo a luz que está chegando sobre ele. Não importa. A gente só está vendo a luz a partir dele em diante, tá? Então ele pode ser algo de luz própria ou algo simplesmente que está refletindo a luz. De qualquer forma, a luz está vindo dele, certo? Seja própria ou refletida, atinge o espelho e vai para os olhos do observador, tá? Aí aqui pela figura a gente já vê que parece ter um furo. Olha só, a imagem se forma no cruzamento dos raios refletidos. Temos dois raios refletidos aqui, ó. Esses raios vieram do objeto, atingiram o espelho e estão refletidos. Mas observe, esses raios parecem que estão cada vez mais abrindo, né? Se separando. Então, esses raios vão cruzar? Não vão. Eles não vão se cruzar. Mas, então, não vai formar imagem? Bom, aí tem a segunda parte da definição. Ou no prolongamento desses raios refletidos. Ah, tá. O que é prolongamento dos raios refletidos? Vejam bem, prolongar um raio refletido é você desenhá-lo, aqui está tracejado para lembrar que isso não é um raio luminoso, é só o prolongamento em cima da reta, tá? Prolongar ele é desenhá-lo para trás do espelho, como a gente está fazendo com esse e como a gente está fazendo com esse outro aqui. Então veja que os próprios raios luminosos não vão se cruzar, porque eles estão divergindo, eles estão abrindo, eles estão se separando. Mas, se eu desenhá-los para trás, eles vão se cruzar. E exatamente onde o prolongamento se cruza é onde vai acontecer a formação da imagem. E a gente chama isso aí de imagem virtual. Mas vamos por partes, tá? Então no espelho plano, tá? A imagem ela não se forma no cruzamento dos raios. Ela se forma sempre no prolongamento desses raios, perfeito? Existe uma situação particular aí de quando o objeto ele é, na verdade, ele não é real, ele é virtual, mas isso a gente vai falar mais para frente, tá? Para a gente não embolar muito agora, não dar um nó. Vamos por partes para a gente não ficar muito enrolado, beleza? Muito bem. Então, quais são as características? Entendendo a formação da imagem que a gente viu aqui, tá? Entendendo esse princípio de formação da imagem, vai ajudar a entender quais são as características da imagem formada, que a gente vai dar uma olhada agora. Muito bem, a primeira característica é a imagem igual. Bom, normalmente se pensa logo que igual é quando a imagem tem todas as características que o objeto tem. Elas são idênticas, mas não é bem assim. O igual que se refere aqui nessas características da imagem, da física, da ótica, ela se refere ao tamanho. Ó. A imagem formada tem as mesmas características dimensionais do objeto. Dimensionais, quer dizer, ela é do mesmo tamanho, tá? Então, ela não tem a relação com ter as mesmas características. Porque a gente vai ver que, por exemplo, no espelho esférico, às vezes a imagem tem as mesmas características do objeto, é igualzinho, tá? Mas ela é menor, então ela não é igual, tá? Ou às vezes ela é maior, que é o caso do espelho côncavo, consegue fazer isso, mas não é igual então, certo? Então igual não quer dizer ter as mesmas características, igual quer dizer mesmo
tamanho, tá? Então, o tamanho que tiver o objeto, a imagem também vai ter, perfeito? Então, se um objeto de 50 centímetros está na frente do espelho, a sua imagem também vai ter 50 centímetros. Se você tem 1,20 m, está na frente do espelho e consegue aparecer por completo, a sua imagem também vai ter 1,20 m de altura. Isso quer dizer igual, igual não quer dizer ter as mesmas características. Perfeito? Segunda característica que a gente pode citar é a simétrica. Simétrica, a distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. Isso quer dizer o quê? Que se por acaso um objeto estiver a uma certa distância do espelho, a sua imagem vai estar à mesma distância do espelho. Então, se você está a 1 metro de distância do espelho, a sua imagem vai se formar a 1 metro de distância, entre aspas, atrás, fecha aspas, do espelho, certo? Então, a distância que o objeto estiver do espelho, a imagem também vai estar. Se o objeto está a uma distância D do espelho, a imagem também vai ter uma distância D. Isso se chama imagem simétrica, perfeito? E não esquece, dá essa forcinha. Tá gostando até agora? Tá ficando legal? Tá tirando algumas dúvidas? Tá ficando bem claro? Então vai lá, curte, compartilha, se inscreve para dar essa forcinha e a gente continuar fazendo mais material desse tipo, já que você está gostando. Se você está aqui, até aqui parece que você está curtindo, né? Então não esquece não, dá aquela curtida, dá essa força pro canal. É o seu jeito de pagar, é o meu jeito de pedir a você para pagar por essa aula que é completamente gratuita para você, beleza? Outra característica importante é a imagem ser direita. A imagem tem o mesmo direcionamento que o objeto, certo? Muita gente costuma dizer que a imagem que é direita é aquela que não é de cabeça para baixo. Não é bem assim não, tá? Realmente, a imagem direita é aquela que, se o objeto, por exemplo, está voltado para cima, a imagem também vai estar do mesmo jeito, tá? Uma imagem de cabeça para baixo pode ser considerada uma imagem direita ou direta? Pode, contanto que o objeto também esteja de cabeça para baixo, não tem problema nenhum, tá? Então, imagem direita não é aquela que não está de cabeça para baixo. Uma imagem de cabeça para baixo pode ser direita, contanto que o objeto também esteja de cabeça para baixo. Então, imagem direita é aquela que tem o mesmo direcionamento que o objeto, tá? Se ela for trocada, a imagem é chamada de invertida. Então, objeto e imagem têm o mesmo direcionamento, seja para cima, seja para baixo, a imagem é direita. Quando eles são trocados, a imagem é invertida, tá? Então, a imagem no espelho plano, ela é direita, tá? Se o objeto está para cima, a imagem está para cima. Se o objeto está para baixo, a imagem fica para baixo. Correto? Perfeito aí. Isso não acontece, por exemplo, no espelho côncavo. A gente vai ver muita imagem invertida no espelho côncavo, tá? Muito bem. Outra característica é enantiomorfia. O que é ser uma imagem enantiomorfa? Imagem invertida da direita para a esquerda, ou vice-versa, né? Mas não de baixo para cima. Então a imagem ela é trocada de um lado para outro na horizontal. Na vertical não, tá? Mas ela é trocada na horizontal, que dá essa característica de formação atravessada, tá? De um lado para outro. Parece aquela imagem que é formada, por exemplo, na câmera frontal, né? Que ela pega, por exemplo, os textos que aparecem na camisa e inverte. Os textos que aparecem no rótulo de um produto e inverte. Aquilo é ser uma imagem enantiomorfa. Isso a gente vê muito claramente quando a gente percebe os carros de polícia, de ambulância, por exemplo. Veja como a imagem desses carros elas são escritas, ó, atravessados, trocados da esquerda para a direita. Por que isso é feito assim? Para que o motorista da frente, quando olhe essa ambulância pelo retrovisor, ele veja o nome corretamente. Porque o retrovisor vai pegar esse nome aqui, ó, e vai inverter lateralmente. E aí, para o motorista, ele vai ficar legível corretamente, ele vai poder ler ambulância tranquilamente. Perfeito? Então, por isso que os nomes de ambulância, carro de polícia, SAMU, eles são trocados aqui na frente, ó, invertidos, por causa do fenômeno da enantiomorfia dos espelhos planos. Ok? E seguindo adiante, para finalizar aqui, vamos falar da última imagem do espelho plano, que é a imagem virtual. O
que é uma imagem virtual, tá? Vamos dividir ela aqui em 3 características para a gente entender isso melhor, tá? Primeira característica da imagem virtual, o que é? A imagem forma-se no prolongamento dos raios luminosos. A gente já comentou sobre isso aqui, né? Forma-se no prolongamento dos raios luminosos. Veja o objeto, tá? O raio atinge o espelho e reflete. Veja que os 2 raios refletidos não se cruzam. Tá aqui 2 raios vindo do objeto, ó, beleza? Olha como eles abrem. R1 e o refletido R2, eles não se cruzam, mas se a gente prolongar para trás, ó, os 2, prolongar significa desenhar para trás do espelho, eles se cruzam. E aqui se forma a imagem que a gente chama de virtual. Se ela fosse real, ela ia se formar aqui na frente. Esses raios iriam se cruzar e formar a imagem aqui na frente. Isso não acontece no espelho plano, tá? Nunca acontece. Sempre vai ser virtual. Então se forma-se no prolongamento dos raios luminosos e nunca com raios luminosos. Segunda característica, forma-se, entre aspas, atrás do espelho. Olha onde a imagem está formada. Ela se forma atrás do espelho. Muita criança já caiu no truque, né? Já caiu na armadilha de querer ver atrás do espelho plano o que tem lá. Ela vê a imagem no espelho, né? E acha que tem alguma coisa atrás do espelho. E às vezes a criança, na sua inocência, vai lá olhar atrás. É muito comum acontecer isso. É o efeito da imagem virtual. Ela dá a sensação de que realmente a imagem formada está atrás do espelho, né? Uma sensação de prolongamento. Esse prolongamento dos raios é que cria essa sensação, tá? E por último, claro, uma característica importante da virtual, não pode ser projetada em anteparas. Você não pode projetar uma imagem virtual em telas. Então a imagem do cinema ela é real, não é virtual. A imagem de um projetor ela é real, ela não é virtual. Se você pode projetar a imagem, ela é real, então ela não é virtual. Perfeito? Claro que do projetor, da tela de cinema, as imagens ali são produzidas por lentes mais fortemente. Mas a gente fala disso depois, tá? Mas também nas lentes a gente vai ter tanto a característica da imagem real, como da característica da imagem virtual. Perfeito? Então, resumindo aqui, para fechar, nós temos características do nosso espelho. Ela é igual, objeto e imagem têm o mesmo tamanho, mesmas dimensões. Ela é simétrica. Objeto está à mesma distância do espelho que a imagem está do espelho. Se o objeto está a 10 centímetros do espelho, a imagem está a 10 centímetros do espelho. Temos uma imagem direita. Se o objeto está para cima, a imagem fica para cima. Se o objeto está para baixo, a imagem fica para baixo também. Tá? É enantiomorfa, é a inversão lateral da imagem, tá? Não vertical, não tem inversão na vertical, tá? Só na lateral. E por último, a imagem virtual que a gente acabou de falar, com suas 3 características importantes. Perfeito? Espero que você tenha gostado bastante. Dá a tua curtida, compartilha, faz um comentário aí, vê o que você pede de assunto para a próxima aula. Não esquece de se inscrever no canal para dar essa força aí. E a gente se vê já de novo com mais aulas aqui no Cortex, o canal mais democrático do planeta. Um grande abraço, continue firme na luta que vai dar tudo certo. Fé em Deus.